No divã de hoje, vamos falar sobre o depressivo. Para isso, fizemos algumas pesquisas em alguns livros, vídeos e tal. Entre eles, Por que a psicanálise, da Elisabeth Roudinesco, talvez seja assim que fale porque ela é francesa, Extravios do Desejo, do Antônio Quinet, O Alienista, do Machado de Assis, Luta e Melancolia, do Freud. Assisti a alguns programas também para que pudesse me dar mais embasamento nessa área, para eu poder estudar e ao mesmo tempo trazer para quem tem o hábito de escutar o programa, certo? Então vamos indo para frente. Se você achar que deve, nos ajude compartilhando o programa, indicando, se tiver interesse, inclusive, em fazer análise ou tirar algumas dúvidas sobre análise. Também você tem a oportunidade de nos acessar pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram, @getro.menezes. E aí você tem acesso, a gente pode agendar uma entrevista online para tirar dúvidas sobre como funciona a psicanálise, meu método e assim por diante, valores, entre outras coisas. Vamos lá. Uma das questões que eu acho importante a gente falar é por que a gente vai buscar a psicanálise, né? Uma delas é para que a gente possa se ver livre desse mundo, dessas armadilhas, desse mundo pseudo, cheio de liberdade e democracias, né? Mas para que a gente possa viver nesse momento atual sem que isso nos afete, sem que isso contribua para a nossa dor e o nosso sofrimento, que às vezes já é parte nossa, né? Então, para que colocar mais algum ingrediente para trazer mais problemas para a gente lidar, né? Então, segundo a historiadora e psicanalista francesa Elisabeth Roudinesco, que também escreveu a biografia do Freud e, se eu não me engano, do Lacan, ela mantém um seminário na França sobre a história da psicanálise, com aquele conceito mais raiz, mais freudiano, lacaniano, né? E ela diz que a gente está vivendo numa sociedade depressiva, né? Onde a derrota do sujeito, da subjetividade, da singularidade de cada um de nós, ela é cada vez mais acentuada. Essa sociedade, ela nos faz deixar de ser sujeito da nossa própria vida. E todo sofrimento que vai se manifestar, né, no campo da psique, nessa atualidade, ele vai vir em forma de depressão, né? Que essa estranha síndrome ou esse estranho estado de tristeza, de apatia, de querer estar encaixado nesse modelo de sociedade e exigir de você muito mais do que você possa dar. E aí é esse cidadão, o deprimido, né, que já não é tão sujeito de si como imagina, né? E por conta de toda essa dificuldade de se enxergar como tal, esse camarada não acredita mais nas terapias analíticas, na análise, né, numa clínica psicanalítica, ou até mesmo em algumas psicoterapias, né, de psicólogos e psiquiatras também. E esse camarada, ele vai rejeitar esse tratamento, né, que visa contribuir para que ele vença esse vazio da sua existência, né? Ele não vai ser um método de alívio imediato, como a gente vai ver mais para frente. E aí passa, obviamente, desse confronto entre ele mesmo, que a psicanálise vai proporcionar, para a psicofarmacologia, que é muito mais rápido e prático, né? Então eu deixo, né, tomando um remedinho,
ou qualquer uma outra terapia da atualidade, né, que segundo o Luiz Hans, na Casa do Saber, tem um vídeo dele bem bacana sobre isso. Ele vai falar da quantidade de terapias que tem, né, tudo desdobramento das psis aí, né. Não vou nem dar nomes para não fazer propaganda, mas são muitas. Eu mesmo paciente meu, né, analisando os meus, já saíram da terapia analítica para fazer outros métodos de terapia. Não tem problema nenhum em relação a isso, né? Se isso fez bem para a pessoa, eu acho que é válido, é importante sim, porque você sabe que até a gente já viu experiência de que até um copo com água em cima da televisão, enquanto um determinado pastor ou bispo, entre aspas, ora por aquela água, né, faz milagre. Talvez dependa muito mais de quem toma do que de quem está falando, né? Mas voltamos aqui, isso é tudo para pensar, tá? Para você refletir. Eu adoro fazer isso. Eu tenho uma aluna que falava assim, já você adora suas provocações. Eu também gosto. E aí, cara, ele sai da psicanálise, que ele não acredita mais, esse negócio não vai mudar minha vida. Eu vou tomar um remédio, né? Eu vou fazer alguma outra terapia mais mágica do que a tal da psicanálise. E aí esse cara não vai mais refletir sobre a origem a causa dessa infelicidade, né? Da sua apatia, da sua tristeza. Até porque tomando um remedinho ou repetindo palavras de ordem positiva durante o dia, a minha vida vai mudar. E aí esse cara não encontra tempo para mais nada na vida. Ele vai sofrer diante dessas liberdades conquistadas, diante do tempo que ele tem, do lazer, do ócio, da própria realização profissional e o casamento. Tudo ok, mas mesmo assim esse camarada ainda sofre diante dessas liberdades. Ou seja, nessa sociedade que a gente está vivendo nesse momento, ela é um convite à depressão, segundo o texto da Rodinesco, né? Ela diz, entre aspas, que o homem atual transformou-se no oposto do sujeito. Ele não é mais dono da sua singularidade. E onde está essa subjetividade do sujeito, né, do cidadão? Aquilo que é intrínseco a ele, é o seu íntimo, individual, pessoal, né? Esse cara, ele não sabe mais a sua história. Ele tem essa ilusão de que neste mundo atual, ele é livre. Ele vive uma independência, mas sem desejo. E ele se torna um brinquedo, um joguete na mão desses oportunistas, de todas, das mais diversas áreas, né? Que estão à espreita mesmo, esperando a chance de curar a dor da alma, né? Entre outras coisas. Tudo em função de um ser humano robotizado, em detrimento do ser desejante. Nós somos seres desejantes, segundo Lacan, segundo a psicanálise freudiana. Nós o tempo todo vamos desejar enquanto estivermos vivos, porque essa é a nossa estrutura. Nós somos seres desejantes. E aí, a Elizabeth Rodinesco vai dizer o seguinte, que a violência da calmaria, às vezes, ela é mais terrível do que essa travessia das tempestades. Antigamente, a melancolia, que fazia parte mais do momento da época, né, no que diz respeito aos transtornos, desequilíbrio psíquico, né, de enfrentamento da realidade, hoje a gente chama de depressão, né, e ela vem cada vez mais dominando a subjetividade da sociedade atual. Assim como a gente falou, a histeria fez no final do século XIX. E aí a gente percebe que a depressão ela vem ganhando adepto, se é que a gente pode dizer assim, né? E ela se torna quase que uma epidemia psíquica dessa sociedade atual, essa sociedade democrática, né? Onde a gente pode tudo, mas ao mesmo tempo você tem que se encaixar esse padrão, né, da sociedade, porque senão mesmo assim você ainda é excluído.
É exatamente isso. Ao mesmo tempo que ela ganha mais seguidor, né? A depressão, sendo bem irônico mesmo, assim também proliferam os tratamentos e as terapias que vão oferecer a cura, a libertação, né? Sem o menor esforço pessoal, subjetivo. A pílula faz isso, né? Não preciso me preocupar. Eu tomo um remédio e eu resolvo esse sofrimento, essa angústia, essa dor, esse vazio. Eu resolvo fisicamente, né? Me sinto melhor, durmo mais, consigo até dormir. Só que a hora que eu acordar, aí é que são elas, né? Vamos para frente. E aí, a Rudinesco, né, vai dizer que a histeria ainda está presente nos dias atuais e ela é vivida e tratada como uma depressão. Tanto sujeito com um déficit químico no cérebro, comprovado e tal, por pesquisa, por testes e tal, tanto quanto a pessoa que está passando por uma dificuldade no momento atual da vida dele, né, com família, trabalho, grana, pandemia, essas bexigas todas, haja estrutura psíquica para poder lidar com tudo isso, né? Esse cara não consegue lidar com o sentimento de tristeza, de ódio, raiva, de independência, de dependência, né? E o neurótico também, ou seja, ele é tratado da mesma maneira. Aqui, o cara que tem o déficit químico constatado pela medicina vai tomar o mesmo remédio que o neurótico, e aquele que teve um problema no dia ali e tal, e teve uma tristeza por conta de tudo que aconteceu. Foi dispensado do trabalho, sei lá, o filho tirou nota baixa na escola, discutiu antes de sair para o trabalho com uma companheira ou companheiro, sei lá quem. E aí isso gera um certo desconforto e às vezes nem todo mundo está todo dia bem para poder lidar com as suas questões, né? E aí a grande maioria dessas terapias, desses psicofármacos que se propõem a liquidar a dor e o sofrimento, fracassa após um período. Eles não são eficazes no combate a essas diferentes formas de exploração do inconsciente. Haja remédio, né? Então a depressão ela não é uma neurose, nem uma psicose, nem uma melancolia, mas uma entidade nova, segundo a Rudinesco, que remete a um estado pensado em termos de fadiga, de déficit ou enfraquecimento da personalidade, que é muito mais comum. Né? Se eu estou com uma baixa autoestima, minha personalidade está enfraquecida, eu vou sucumbir diante de qualquer situação que me leve a ter esse sentimento, né? Deixa eu ver o que a Rudinesco falou, entre aspas. A concepção freudiana de um sujeito do inconsciente, consciente da sua liberdade, mas atormentado pelo sexo, pela morte, pela proibição, foi substituída pela concepção mais psicológica de indivíduo depressivo, que foge de seu inconsciente e está preocupado em retirar de si a essência de todo o conflito. Ele não enfrenta mais os seus demônios internos. Uma pílula resolve tudo. Então, não querendo ser hipócrita, né, mas ao mesmo tempo fazendo a crítica que eu jamais deixaria de fazer aos psicofármacos, em 1950 eles revolucionaram o cenário da loucura, né? Por exemplo, esvaziaram o manicômio, conseguiram substituir camisa de força por um remédio ou uma injeção, tratamento de choque e tal, porque os caras passaram a ficar mais letárgico, mais sonolento. Sei bem disso porque minha mãe tomava, então a minha mãe vivia o dia inteiro dormindo. Mas isso é uma outra questão, um outro programa que talvez um dia eu faça com requintes de detalhes. Bom, remédio não cura, psicotrópico. Remédio psicotrópico não cura, ponto. Ele cria um efeito normalizador do comportamento. Elimina sintoma mais doloroso, físico,
que vem a partir daquele sofrimento psíquico, né? Vamos ver um pouco mais para frente. Esse remédio ele vai produzir, sim, um novo homem, né? Um homem cortês, atencioso, polido, sem humor, envergonhado por não ser ideal à expectativa criada pelos outros ou pelos pais, né? Ou até por ele mesmo, esgotado por evitar as suas paixões, seus desejos. E esses remédios eles são receitados por psiquiatra, um clínico geral com especialização em psicopatologia, né? E aí tem um psiquiatra francês chamado Jean Delay, ou Jean Delay, Jean Delay. Ele disse em 1956 o seguinte, abre aspas, convém lembrar que em psiquiatria os medicamentos nunca são mais do que um momento do tratamento de uma doença mental. E que o tratamento básico continua a ser a psicoterapia. E aí a jornalista francesa Françoise Guiraud, não sei também, Guiraud, disse acerca dos efeitos da psicanálise, abre aspas, a análise é árdua e faz sofrer. Mas, quando se está desmoronando sob o peso das palavras recalcadas, das condutas obrigatórias, das aparências a serem salvas, quando a imagem que se tem de si mesmo tornar-se insuportável, o remédio é esse, a psicanálise. E aí ela termina dizendo, né? Pelo menos eu experimentei e guardo por Jacques Lacan uma gratidão infinita. Isso é o que uma psicanálise bem conduzida ensina aos que lhe pedem socorro. Fecha aspas. Ou seja, a nossa função na clínica é fazer você pensar sobre você, sobre seus sintomas, sobre as causas dos teus sintomas, sobre como você lida com eles, como que você lida com o seu desejo, de que maneira. Se às vezes você adia, se você nunca adia, ou se você nunca faz mesmo, só sempre deseja e nunca concretiza, né? Se você consegue substituir um desejo por outra situação, como você lida com você, né? Para isso é necessário que você se conheça. E onde está ou estava o deprimido? Ele se encontra hoje em dia de forma generalizada, e quanto mais sobre a depressão se fala, se escreve e se pesquisa, quanto mais se receita remédios novos e antigos, mais ela é encontrada nos lugares que menos imaginamos da nossa sociedade. No trabalho, em casa, na família, na rua, no Uber, no 99, no banco, na padaria, né? Não há dúvida de que sempre existiu esses estados depressivos. Não tem o menor sentido querer colocar o estado depressivo, a depressão, né? Cada um chama de um jeito. Para a psicanálise são estados depressivos, né? Então não há dúvida de que isso sempre existiu. Mas a depressão como uma patologia com entidade própria, independente de cada indivíduo, né? Da subjetividade, que ela surge na mídia nesse momento atual quase como um mal epidêmico desse século. Todo momento você tem notícia de que a depressão aumenta, em quadros cada vez maiores. E no Brasil, me parece que é o país que mais amplia. E aí ela parece ser esse subproduto da contemporaneidade, que o autor vai dizer que é o casamento do neoliberalismo globalizante com os avanços das ciências neurobiológicas. É o casamento perfeito. Na clínica psicanalítica, depressão não existe.
que encontramos são estados depressivos, que ocorrem em algum momento na vida de qualquer pessoa. E vai apresentar uma forma muito, muito singular, onde cada um vai ter que encontrar um meio para passar por isso. E aí o Antônio Quinet, que é um psicanalista e organizou o livro Extravios do Desejo, Depressão e Melancolia, ele diz que parece haver uma generalização onde todos estão deprimidos, que se fala cada vez mais sobre o tema. Eu tenho um podcast que fala sobre ansiedade, depressão, que é o mais escutado, né? E aí, por outro lado, também existe um combate à depressão, né? Abaixa os deprimidos. Os caras não tem nada a ver com a ideia de produtividade, com saúde, com bom humor, né? A grande maioria, que também se encontra nesse estado, não quer deprimido por perto. Então vamos lá. E aí, beleza, né? E aí a multiplicação dos deprimidos no século atual pode ser encarado como um problema, né? Um apocalipse. Falta perspectiva de igualdade social, queda de ideais, de ídolos, de referências, né? Queda de instituição da família, da igreja, da política, dos partidos, né? Dos políticos, o desemprego que cresce a cada momento, a pandemia, o isolamento, que é uma novidade para nós, para essa geração do Brasil, principalmente. A competitividade nesse mercado de trabalho, que é cada vez mais agressiva, né? E é isso, acho que essa sociedade que se apresenta no momento atual, ela é um convite à depressão. Então, tudo isso pode efetivamente contribuir para o estado depressivo de uma pessoa que está desorientada em relação ao desejo dela. Ela perdeu seus ideais. E aí, a chance de você se deixar preencher por esse estado é muito mais fácil, é muito mais convidativo, porque ele vai te deixar na calmaria. Se você toma o remédio, muito mais na calmaria, porque aí você vai pro quarto, dorme 8 horas, 10. Então a psicanálise, ela vai fazer o quê? Ela vai te oferecer o tratamento pela via do desejo. Ela vai tornar possível para você o caminho que parte da dor de existir e segue em direção à alegria de viver, certo? Ou seja, essa dor de existir, ela vai ser transformada na alegria de viver. Para isso é necessário que você queira saber, tenha a coragem de se confrontar com essa dor, não é verdade? Que ela vai morder a vida. Ela vai soprar a ferida da existência, segundo a Rudinesco, segundo Antônio Quinet, a fim de fazer da falta que dói a falta constitutiva do desejo. É na psicanálise que a gente vai entender isso. Isso é importante entender. Talvez falando aqui você também não consiga ter esse alcance. E aí a gente encerra por aqui, né? Mas acho que vale escutar, reescutar, se achar que deve contribuir, mandar uma mensagem, participar desse negócio, né? Que a gente chama de vida, que é muito importante. O objetivo da psicanálise é te fazer viver e não sobreviver. Um grande abraço, beijo, aperto de mão. Estou um pouco cansado, por isso que a voz sendo abraço, mas está
Tudo bem, um beijo no coração e até a próxima, até o nosso próximo Diva. Valeu!